Fala web designer, beleza? Nesse vídeo aqui, vai ser um vídeo rápido também, tá? Vai ser algo um pouco mais pro lado teórico, tá? Porque a prática eu já desenvolvi até um mapazinho mental para você entender como vai ser feito. Mas, basicamente, a gente nessa aula vai criar as rotinas de gestão da sua empresa, tá bom? Primeiro ponto aí, já começando, o que são as rotinas de gestão, tá? Basicamente são tarefas recorrentes ali que você faz em algum período específico, tá? Então, dia, semana, mês, ano, semestre, trimestre, etc. Deixa eu trazer mais o microfone aqui, beleza. E essas tarefas basicamente ajudam a manter a sua empresa organizada, tá? Então, vou até já mostrar, na verdade, alguns pontos que a gente tem aqui, por exemplo, fazer o input financeiro dos dados, fazer o input dos dados financeiros é um desses, emitir nota também, fechamento da semana, fechamento do mês, são coisas que a gente tem ali na rotina que tem que fazer, mas obviamente eu deixo tudo separadinho. Na parte de gestão de projetos, eu analiso os projetos em atraso, verifico o andamento dos projetos, faço reunião diária com o time, passo feedback para os colaboradores e etc. Beleza? E como que eu faço para criar uma rotina de gestão? Primeiro ponto, eu defino as áreas da empresa. Eu vou mostrar o mapa mental daqui a pouquinho, você vai entender melhor. Segundo ponto, eu defino as tarefas que cada área tem, tá? Só que essas tarefas especificamente precisam ser de gestão, tá? Porque a gente está falando aqui de gestão. Depois eu vou dar um exemplo para vocês. Definir periodicidade das tarefas e adicionar na ferramenta de gestão do ClickUp, que no caso eu uso o ClickUp, então indico para vocês. Aqui, tá? Criei um mapinha simples, tá? Do que você pode fazer. Então, vamos supor que a sua empresa tem administrativo, financeiro, projetos e comercial. Ali. Montou as 4 áreas ali. Obviamente que tem bem mais, né? Você pode ter, por exemplo, um RH. A empresa, o Denis só sou eu. Mas pode ter um RH, não tem problema não. E aí, aqui vou dar um exemplo de tarefas do lado comercial. Análise das vendas diária, criação da estratégia para a próxima semana, reunião de alinhamento com o time comercial. Com a área que a gente tem aqui de comercial, a gente faz reunião todo dia às 17 horas. Para entender, olha, quanto que você fez, tal, conseguiu agendar, quantos agendamentos, quantos fechamentos, etc, etc. Beleza? Parte de projetos. Verificar o atraso dos projetos, que eu já falei para você. Nesse caso, eu vou falando e vou falando a periodicidade. Aqui em comercial, análise das vendas diárias, basicamente é algo que eu analiso depois. Eu tenho uma reunião de alinhamento com o time e depois eu analiso as vendas. Então é um após o outro. Criação da estratégia para a próxima semana é na sexta-feira, tá? Eu analiso a semana, o que deu certo, o que não deu, etc, etc, a gente passa pro próximo. Nossa, eu vou tomar uma água aqui, galera. Meu Deus do céu. O negócio tá doido. Muito calor. Projetos. Verificar atrasos nos projetos. Então, para quem tem o template ClickUp aí, você sabe que existe o To-Dash. E do To-Dash existe a parte de atrasos ali. E também existe uma opção lá, que é o portfólio, onde você consegue ver todos os projetos em andamento. Nesse caso, eu verifico que está em atraso, que não está. Tá? Até de tarefas e de projeto, para entender aí, o que a gente atrasou, por que a gente atrasou e o que dá para melhorar. Segundo ponto, verificar o andamento dos projetos, eu analiso todo dia. De manhã, então tem um painel web que também está no template ClickUp, que eu analiso os projetos e verifico o andamento deles na parte da manhã. Fazer dele com o time todo dia às 9h15, tá? Feedback dos colaboradores, isso é algo que eu coloco para realizar na primeira semana, não que tenha uma data correta, tá? Mas eu coloco para finalizar na primeira semana. Você pode aqui, eu coloco na verdade uma data fictícia, vamos dizer assim. Então eu coloco, por exemplo, na semana 1 eu coloco na terça-feira da semana 1, da primeira semana do mês. Por exemplo, aí se você quiser alterar ali, pode sem problema nenhum. E criação da ata da daily é sempre num dia anterior, tá? E aí você pode calcular também, vou levar uns 10 minutos aqui, 15 minutos ali, pá, não sei o quê. Beleza? Por isso que gestão é algo assim, foda, da hora, assim, de foda de da hora, mas é chatinho, tá? A depender do que você nasceu pra fazer, né? Financeiro, input financeiro todo santo dia às 9 horas antes da daily. Emissão de nota geralmente assim, essa emissão de nota na real não era nem pra estar aqui, pra ser sincero, porque emissão de nota geralmente eu emito quando o cliente necessita. Então não era nem pra estar aqui, já tem um ponto errado aqui, tá? Peço desculpas aí, galera. Análise dos números, tá?
Então eu analiso aí, isso é questão de fechamento. Então, análise dos números eu coloco toda semana. Aí tem o fechamento do mês ali depois, mas eu sempre analiso os números baseado no dashboard que eu tenho. Pagamento de imposto todo dia 15, tá? Assim que aparecer o imposto eu já pago. E fechamento da semana, que entraria meio que na análise dos números, mas aí é algo um pouco a mais. Você fecha a semana, então você coloca o financeiro, faz o input do dado no ClickUp, não sei do que, o que você tiver, e depois faz o fechamento da semana aqui, beleza? Então, análise geral dos números é do administrativo, que é algo que, para ser sincero, não é uma área que eu tenho assim. Porque, querendo ou não, financeiro, RH, entra tudo no administrativo. Então, é algo que dá para ser colocado assim internamente. Mas, se você quer ter uma área administrativa, um exemplo dos números é ver análise geral. Então, financeiro, comercial, projeto, ver tudo as coisas meio que juntas. Então, pô, fechamos quantos projetos dos projetos, quanto que a gente fez, lucrou tanto que não sei do que, etc, etc. Beleza? Então, o meu desafio agora é o seguinte, terminou de realizar, de assistir essa aula, cria suas áreas, cria os projetos recorrentes e vai no seu ClickUp, tarefas recorrentes e cria as tarefas aqui, ó, tá? Então aqui você vê que eu tenho enviar relatório, pagamento, criar postagem, etc, pagamento da empresa, analisar dele, etc, etc. Beleza? Então é basicamente isso. Se você não tem aí o ClickUp, te indico a buscar aí o template ClickUp, tá bom? Para você entender um pouquinho melhor e, querendo ou não, vai te ajudar bastante. Show? Então é isso, tamo junto e até a próxima aula.